Certo pregador já disse um dia que a carta aos Hebreus pode ser considerada como o quinto evangelho. Enquanto os outros evangelhos tratam do ministério terreno de Jesus, este trata do ministério celestial de Jesus. Hebreus é um tratado ordenado e sistemático da pessoa e também da obra de Jesus Cristo, fundamentado na exposição de certos trechos-chave do Antigo Testamento, como Salmo de número 8, versos 4 a 6, Salmo de número 95, de 7 a 11, Salmos de número 110, verso 4, e também Jeremias 31, de 31 a 34. Os versos de 1 a 4 do capítulo 1 são significativos, importantíssimos para a cristologia, a doutrina que trata da natureza e do papel de Jesus Cristo. Se liga no texto, Hebreus, capítulo 1, dos versos 1 ao 4. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro, por quem também fez o mundo, o qual, sendo o esplendor da glória do Deus eterno e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se do lado direito de Deus, a majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, como também herdou um nome mais excelente do que qualquer um deles. Deus falou. Francis Schaeffer, no livro O Deus que se Revela, registra o seguinte: ele existe e não está em silêncio. Ou seja, meus queridos, o Deus que se revela não é um Deus distante, ele não está apático, ele está ativo e ouve os seus amados. Vemos logo de início que o autor chama a nossa atenção pelo fato de que Deus falou antigamente e de diversas maneiras, de forma tácita e também de forma específica, especial e amorosa. Ele se comunicou, ele se fez compreender, fez-nos compreender a sua vontade por meio da criação e também, de forma especial, fazendo uso da linguagem humana. Neste sentido, somos apresentados a pelo menos duas dimensões desta revelação: a revelação geral e a revelação especial. No que diz respeito à revelação geral, Romanos capítulo 1, verso 20, nos diz que, por meio de tudo o que ele fez desde a criação do mundo, podemos perceber claramente os seus atributos invisíveis, o seu poder eterno e a sua natureza divina. Salmos de número 19 também nos diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento demonstra a habilidade das suas mãos. Dia após dia eles continuam a falar, noite após noite eles o tornam conhecido. Não há som nem palavras, nunca se ouvem o que eles dizem. A sua mensagem, porém, chegou a toda a terra, e as suas palavras aos confins do mundo. Deus é revelado nas obras da criação e também da providência, pela qual ele preserva tudo o que ele fez. No que diz respeito à revelação especial de Deus, Amós capítulo 3, verso 8, nos diz o seguinte: rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? Assim Deus insistentemente nos falou por meio de profecias, sonhos, visões ao longo da história. É interessante perceber que os patriarcas receberam de forma mais intensa parte dessa revelação. Conforme vemos o relato de João, capítulo 8, verso 56, quando Jesus testemunha que Abraão viu o seu dia e se alegrou. O papel profético dos precursores do Messias merece um destaque especial no contexto da doutrina da revelação progressiva, pois destaca o fato de que Deus estava em atuação constante ao longo da história, embora os seus servos do passado não tivessem uma consciência macro de todo o plano de Deus. Foi-lhes dito que as suas mensagens não eram para eles mesmos, mas para nós, para todos vocês. E agora estas boas novas lhes foram anunciadas por aqueles que pregaram pelo poder do Espírito Santo, enviado do céu. É algo maravilhoso que até anjos anseiam observar. 1 Pedro capítulo 1, verso 12. E por último, ele nos falou por meio do seu maravilhoso Filho.
A cristologia trata da pessoa e da obra de Cristo, mas no que diz respeito à sua obra, temos um nós, indicando como alvo final do seu empreendimento salvífico aqueles que, na plenitude dos tempos e agora, ouviram a mensagem do Filho poderoso de Deus. E nestes últimos dias, que diz respeito à escatologia, sendo Cristo a palavra definitiva e escatológica de Deus, Ele é quem nos informa sobre a chegada do reino poderoso de Deus. E é o Filho que foi constituído herdeiro de tudo e por meio de quem Deus fez o mundo. O título herdeiro é atribuído a Cristo em sua manifestação na carne, pois ao fazer-se homem e revestir-se de nossa natureza, ele recebeu para si uma herança a fim de restaurar para nós o que fora perdido em Adão. Romanos 8, 17 a 18 diz: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. E esta foi uma breve reflexão sobre a supremacia de Cristo. Cristo está acima de anjos, de profetas, está acima de todas as coisas. Ele é a palavra definitiva de Deus para a história e para a sua vida.